5, por favor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Chama de quê a palavra de Deus? Maldito. Maldito é alguém que não é bendito, que não é abençoado, né? E quando a gente confia no homem, a probabilidade da nossa vida naufragar é de 100%. Quando confiamos em Deus, é de 100% da nossa vida decolar. Lógico, até decolar tem as lutas, tem as dificuldades, mas se você não se desesperar, se você confiar, ela vai decolar. Ela vai, ultrapassar barreiras, limites, porque com Deus é 100% de certeza. Diferentemente se nós confiarmos nos homens. Esse confiar nos homens aí eu entendo de duas formas. Como? Confiar na força do meu próprio braço, nos meus recursos, nas minhas capacidades, nas minhas ideias, e confiar no homem igual a mim. E confiar no homem igual a quem? A mim. Coloca a palavra, por favor. Aí ele diz, assim diz o Senhor, eu repito: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vir o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada. E o que, igreja? Qual a palavra que está aí? Ponto. Inabitável. Inabitável. Quem consegue, morar no lugar que é o quê? Inabitável, impróprio para moradia. Deserto não é para se morar. Deserto é uma passagem que você passa. Lá já está dizendo, passa. Não é para viver a vida toda, não é para morar. Hoje até que alguns beduínos do deserto, tem um gerador para gerar luz, coisas do gênero, mas com tudo isso é muito difícil. É muito o quê? Ou por que não dizer, chega a ser que impossível. Mas não é o deserto que Deus quer que nós habitemos. Não é lá que Deus quer que nós moremos. Não. Deus tem muita coisa boa para nós, tem coisa muito superior. Mas quem é que pode morar no deserto? Repito, o deserto não é moradia. O deserto é uma passagem, mas é possível alguém ficar no deserto? É possível ficar no deserto, igreja? Sim, nós temos exemplo do povo de Israel. Os seus cadáveres ficaram lá no deserto. Não era nem para os cadáveres dele ficar no deserto, mas ficaram lá, porque confiavam em si mesmo, murmuravam, reclamavam, questionavam, criticavam. E quanto mais eles reclamavam, quanto mais eles murmuravam, mais iam se afundando no deserto. Tem a palavra aí, não tem?
Achou aí? Está onde, por favor? Números 14, versículo 29, ó. Olha aí, igreja, dá uma olhadinha na palavra, Brasil e o mundo, ó. Neste deserto cairá o vosso quê? Como também todos os que de vós foram o quê? Contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela. Você veja, ó, habitar. Deus preparou o lugar, a terra já estava preparada. Qual a terra naqueles dias? A terra que emana leite, mas por causa das murmurações, olhe para mim, por favor, por causa das reclamações, por causa dos questionamentos, os dias foram passando, os anos foram passando, e iam morrendo, iam ficando ali os cadáveres no deserto, porque confiavam em si, ou confiava no rei do Egito. Muitos queriam voltar para o Egito. Não, vamos para lá, porque lá tem pão, lá tem água, mal ou ruim, lá tem um lugarzinho para a gente dormir, diferentemente desse deserto, calor, frio, que de dia é um calor, chega a ser insuportável, de noite um frio. Você veja como é Deus, né? Mas Deus prepara tudo. Como Deus já sabia que eles iam atravessar um deserto, o que Deus preparou de noite para eles? Uma coluna de quê? Uma coluna de quê, igreja? Uma coluna de fogo que servia para iluminar, para guiar e ao mesmo tempo para aquecer do frio, que de noite no deserto é muito frio. De dia, ele colocava sobre o que? Sobre eles. Colocava o que sobre eles? Uma nuvem, para fazer o que, igreja? Uma sombra. Olha que Deus maravilhoso. Você vê, confiar em Deus, crer em Deus, esperar em Deus. Deus, ele prepara tudo até chegar ao resultado final. Quem está entendendo, por favor? Até chegar a sua bênção, até chegar o resultado final, que é a vitória. Enquanto você está atravessando o deserto, enquanto nós estamos passando pelo deserto, Deus prepara de noite para nos guiar, para nos aquecer, uma coluna de fogo durante o dia, para que a gente não seja prejudicado com o calor. Ele coloca sobre nós uma nuvem. Só que são coisas assim que aparentemente a gente está tão envolvido, com coisas que a gente quer tão grande, que a gente não consegue ver os mínimos detalhes que Deus está fazendo por nós. O povo estava tão obcecado pelo Egito que não conseguia ver a nuvem sobre eles. O povo estava tão obcecado pelo Egito que não conseguia ver uma coluna de fogo aquecendo eles e ao mesmo tempo guiando eles. A igreja está compreendendo? A igreja está entendendo, igreja? O Brasil está compreendendo? Então não confie em homens. Qual homem que pode fazer isso por mim? Por exemplo, a força do seu braço até hoje te levou aonde? O bispo me levou em algum lugar, mas eu perdi. Então não confie na força do seu braço, confie em Deus. Você pode até conseguir alguma coisa na força do seu braço. Você pode até chegar em algum lugar na força do seu braço. Mas é possível que daqui uns dias você perca tudo, porque foi na força do teu braço. Tem que ser da maneira de Deus. E quando Deus entrega a vitória,
não tem como dar errado. Continuando a leitura diz, coloca aí por favor, Jeremias, por gentileza, por favor. Bendito o homem, olha a diferença, tem que enquadrar bem aí a palavra, que aqui pelo menos no monitor tá, isso, obrigado aí, ó. Bendito o homem que confia no Senhor. Confia em quem? Senhor está em letra minúscula ou maiúscula? Não se trata de homens comedores de angur, se trata do Deus vivo. Se trata do Deus vivo. Põe na palavra, por favor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É quem? Cuja esperança é o Senhor. Quem tem sido a sua esperança? Não responda para mim. Você tem feito de quem a sua esperança? Se for o bispo Roberto, lamento em dizer, mas você está perdido. Se for o teu patrão, lamento dizer também que você está perdido. Por mais bom que seja o seu patrão, embora bom só existe um que é Deus. Por mais legal, por mais bacana que seja o teu pastor, se você faz dele a tua esperança, você está perdido. O único que pode ser a minha, a sua, a nossa esperança é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele não falha. A qualquer momento eu posso falhar, porque como eu sou humano, estou sujeito a isso, e possivelmente você vai se decepcionar comigo. Olhe para mim. Você vai se frustrar comigo. Mas se você esperar em Deus, fazer dele a sua esperança, fazer dele o seu braço forte, jamais ele te decepcionará. Porque na hora certa ele vai te exaltar. Põe na palavra. Ele diz, ó, por favor. Porque ele é como árvore. Ele é como o quê? Plantada junto às águas. Junto quem? Que estende as suas raízes para o ribeiro. Estende suas raízes para onde? E não receia quando ver o calor. Mas vamos dar volta lá para a raiz. Que estende as suas raízes para onde, igreja? Você sabe que eu estava, até um tempo desse eu estava em Goiás, e lá não estava chovendo, e uma secura só. Observava que aquelas plantas que as suas raízes não eram tão fundas, não eram tão profundas, eram as que mais sofriam, eram as que mais o quê? Sofria. Quem está entendendo, por favor? Ô bispo, orienta ela se ela puder aguardar o culto, faz favor, se for possível, rapidinho, bispo. Preste atenção, por gentileza, igreja, olha para mim, por favor. Põe na palavra. Eu observar, por exemplo, um pé de manga. Quem conhece um pé de manga aqui? Mangueira, né? As suas raízes, ela é superficial ou é profunda? Muito profunda. E eu estava observando que já está na época de manga, não é isso? E observava uma secura e os pés de manga já carregados de manga, não é, Fabiana? A gente passava cada manga, cada pé, e as folhas tudo verde.
E o couro comendo no quesito calor, no quesito quintura, no quesito secura. E é o pé de mangueira verde, verde, verde. Por quê? Raiz. Raiz. As graminhas, as gramas da cidade, tudo seca. Porque as raízes não são o quê? Não é de uma profundidade que atinge o lençol freático, não é isso? Quando a raiz ela é profunda, tem umas delas que vão lá no lençol freático da água, vai lá buscar água e consegue sobreviver à secura, à sequidão. Observe aqui a leitura, põe lá por favor, querido. Porque ele é como que, amados? Plantada junto o quê? Às águas, e que estende as suas raízes para onde? Para onde, igreja? E aí diz assim, ó: e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. É isso que nós temos que nos preocupar. Amém. Você não precisa se preocupar com o que você veio buscar, porque você está levando. Você tem que se preocupar em confiar em Deus e observar as suas raízes. Como é que está a sua raiz? Figura de linguagem, por favor. Como é que você está em Deus? Como é que estão as suas raízes em Deus? Superficial? Profunda? Você sabe que tem raiz, a profundidade é tão forte, está tão profunda e tão fixada. Nesses temporal aí, muitas árvores caem, quebra-se no meio, mas a raiz mesmo não solta. Você já deve ter visto. E ali ainda é possível nascer de novo, brotar de novo. E a Bíblia fala sobre isso, né? Ao cheiro das águas, não é isso? É forte, igreja. Aonde estão as suas raízes, hein? É com isso que nós temos que nos preocupar. Você não precisa se preocupar com o emprego, com a casa própria. Você não precisa se preocupar com a cura, porque isso é fato, já está acontecendo. O que eu tenho que me preocupar é me firmar com Cristo. Ó, se envelhecer na terra, a sua o quê? E no chão morrerá, e o seu tronco, ao cheiro das águas, o quê? E dará ramos como a planta nova. Tudo a raiz, né? Eu tenho que aprofundar minhas raízes em Cristo. Para quando vir as lutas, quando vir aquele ano de sequidão, que é o desemprego, que é uma dívida, pode ser no formato de uma separação, o marido chega para a senhora e pede o divórcio, o filho faz coisas que a senhora fatalmente, qual o pai que queria, não quer, mas faz. Mas as minhas raízes estão em Cristo, eu não vou me perturbar. Você sabe o significado desta palavra, né? Perturbado não é você estar endemoniado. Endemoniado é uma coisa, perturbado é a pessoa perder o sentido, a orientação, ele fica desorientado. E quando as lutas vêm, tende por nos perturbar e ficamos, sabe, desorientados.
Mas a sua raiz estando em Cristo, é certo que isso não vai te abater, isso não vai te frustrar, porque você confia em Cristo, a sua esperança é Cristo. E aonde estão as minhas raízes? Olha aqui, se encaminhando para Cristo. As minhas raízes têm que ir para Cristo, se entrelaçar, em Cristo, firmar em Cristo, porque aí vem luta, vem dificuldade, vem vendaval, vem terremoto, vem tsunami, e você está firmado em Cristo. Põe na palavra, por favor. As suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar o quê? Dar fruto. Enganoso é o coração, cuidado com ele. Aí usa a fala do apóstolo, cuidado, nego, hein? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Uma pergunta: quem o conhecerá? Ninguém conhece, só Deus. Ninguém, dos homens, só Deus. Eu, o Senhor, esquadrio o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o seu quê? Observe, proceder é o que, igreja? O que é proceder? Conduta, comportamento. Põe na palavra, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Observe como tem sido o seu comportamento. Como você tem sido na igreja e como você tem sido fora da igreja. Como você tem sido dentro da tua casa. Como você tem sido no local do seu trabalho. Amém, igreja? Eu quero que você compreenda que nós estamos aqui em busca da plenitude de Deus. Ele é completo. Isso faz parte da plenitude de Deus. Você não pode ser apenas um crente em busca dos benefícios e manter as suas raízes expostas. Quando vir uma situação difícil, quando vir uma dificuldade, uma adversidade, você não vai suportar, você não vai aguentar. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai chegar e vai dizer: eu vou dar um tempo, eu vou deixar a poeira baixar. Muitos de vocês aqui, e quem está em casa, já fez isso muitas vezes. Esperou a poeira baixar, a poeira baixou, você voltou. Levantou-se novamente um novo temporal, um poeiral, uma poeira. Opa, vou dar um tempo. Essa poeira nada mais do que as lutas. Opa, eu vou dar um tempinho, quando o negócio melhorar, eu retomo. Mas até quando você vai ficar nessa? Quando a poeira baixa, você volta. Quando a poeira levanta, você sai. Quando ela baixa, você volta. Quando ela sobe, você sai. Não pode, igreja. Isso vai cansar você mesmo. Isso faz com que você mesmo fique cansado. É necessário que as nossas raízes, é necessário que a nossa intimidade com Deus se aprofunde cada dia. E é certo que quando vir as dificuldades, nós vamos sobressair de todas elas. Ao invés de você fugir da poeira, do mau tempo, você vai passar por ele como se nada tivesse te acontecido.
Tudo por causa da tua vida com Deus, da tua intimidade com Deus, das suas raízes, ó, buscando o ribeiro. Quem é esse ribeiro? Quem é o ribeiro? Quem é a fonte da água viva? É para lá que minha raiz tem que ir. Põe na palavra, por favor. Põe na palavra aqui, ó. Amém. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, ó, mas não retamente, no meio de seus dias, ou dos seus dias, as deixará, e no seu fim, será o quê? Insensato. Sabe o que é isso, né? Isso aí é aquele que só fica preocupado com ajuntar isso, ajuntar aquilo. Tem muita gente dentro da igreja assim. Tem muita gente que só está preocupada em juntar isso, em juntar aquilo, e não se preocupa em se aprofundar em Cristo. Não se preocupa em fazer com que as suas raízes chegue até a verdadeira fonte que é Cristo. Aí quando acontece uma coisinha, é o suficiente para ela dizer, eu vou dar um tempo. Acontece outra coisinha, ela diz, opa, vou dar um tempo. Até quando vamos dar tempo, hein? Você lembra quando você namorava, que você ficava dizendo para o seu namorado, vamos dar um tempo? Vamos dar um tempo? Quem deu muito tempo aqui? Levanta a mão. Até o câmera? Ah não, ele coçou a cabeça. É que eu vi, ele levantou a mão, mas eu prestei atenção, ele estava coçando a cabeça agora. Mas quem já deu tempo aqui no seu namoro? Sempre dando tempo, sempre dando tempo. Nesse que você deu tempo, aí ela conheceu um outro rapaz, ou ele conheceu uma outra moça, e aí eu vou usar uma linguagem que usa muito aí fora. A fila andou. Mas você não pediu tempo? Com Deus, igreja, você tem que passar com Deus momentos bons e os momentos difíceis. Tem gente que só quer passar com Deus os momentos bons. Tem comida na mesa, família unida, a Ele toda a glória. Você foi promovido, o salário aumentou, a Ele toda a glória. Não, sem bateria. E aquele carrão que Ele te abençoou, ó. E hoje o teu casamento tem mais amor. E Deus é bom. É maravilhoso. Amém. Ó, o povo até se anima para cantar. E se não tiver comida na mesa, se não tiver mais amor no casamento, e se você não for promovido, no lugar da promoção vem uma carta mandando você embora, ou diminuindo o teu ordenado, embora não pode, mas se acontecer, e aí? Ó Deus, o Senhor me perdoe, eu vou dar um tempo, Senhor. Eu estou sentindo, não sei o que está acontecendo, eu estou achando que aquela igreja está carregada, sabe? Porque eu não estou acreditando, não estou entendendo, a minha vida não está caminhando, eu vou esperar um pouquinho, eu vou ficar em casa, eu vou ficar só assistindo pela TV. Epa! Para! Aonde está a tua raiz? Quer dizer que Deus só serve para você quando a comida está na mesa? Quer dizer que Deus só serve para mim quando o meu casamento está em lua de mel? Quer dizer que Deus só serve para mim quando a garagem lá da minha casa ou do apartamento que eu moro, as vagas estão ocupadas por 1, por 2, por 3 carros? Hã? Não, Deus é muito mais que isso. Deus é muito mais que os carros, que a comida na mesa. Deus é muito mais que o casamento unido. É bom, é dom de Deus que o casamento seja abençoado, mas é uma fase que você está vivendo, e esta já está dizendo, fase vai passar, vai passar, vai passar, como tudo passa. Você lembra quando você tinha 18 anos? Não lembra mais não, né?
Quem não lembra mais? Lembra hoje, pega uma foto lá quando você tinha 18. Eu tenho uma quando eu tinha 13 anos. Está no meu RG. Aquele RG tem que guardar. É relíquia. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui fazer meu RG. O Robertinho até falou: quem é esse aqui? Meu filho, quem é esse aqui? Falei: está conhecendo o papai não? Não, é o senhor? Falei: é o papai. Não, está diferente. Está diferente. Eu tinha 13 anos. Tudo passa, igreja. Aí com o tempo vem pé de galinha, pé de galo, pé de peru, de avestruz. Vem ou não vem? Vem os maracujá de gaveta. Eita Deus, hein? Você não pode sorrir muito. Aqui no cantinho assim, é ou não é? Isso passa. Então as lutas também passam, as dificuldades também passam. A gente não pode passar com eles, porque se a gente passar com eles, a gente não vai ver o resultado final. E sabe qual é o resultado final? É Deus dando ordem aos seus anjos para nos servir. Diga glória a Deus, fique de pé, glorifica a Deus. A raiz. Eu observava isso. Eu confesso para você que eu nunca parei para observar, mas foi agora, antes de eu vir embora, uns 2, 3 meses atrás, eu estava observando, andando pela cidade, e eu ficava assim admirado. Meu Deus, mas como é que pode? Uma secura, eu não sei se eu chegava a comentar dentro do carro, comentava, né? Estava eu e ela. Falei: mas como é que pode? Uma secura só, não está chovendo, e o pé de mangueira carregado, igreja, mas carregado de manga. Especialmente aqueles mais desprezados, né? No meio da cidade. Aqui não é muito comum achar mangueira na cidade não, né? Lá é febre. No meio da cidade, em Goiânia. E aqueles mais aparentemente desprezado, eram os mais carregados de manga, as suas folhas bem verdinha, bem viçosozinho, bem viçosa, e carregado de fruta. Eu ficava: meu Deus, mas não está chovendo. Aí Deus falou para mim: isso é raiz, meu filho. Ó. Aí vai lá buscar água lá. É quase isso. Cuidado, nego. Diga glória a Deus, igreja. E aquelas que tem uma raizinha assim, ó, sofre ou não sofre? Quando cai um pinguinho de água assim no meio dela, até briga com as raízes. Então a gente tem que se aprofundar em Deus. Se aprofundar em quem? Confiar somente em Deus, porque Deus não falha. Amém? Eu quero agradecer a Deus. São agora 11 horas. Eu quero me despedir aqui do Brasil, do mundo. Você compreendeu a mensagem?